Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou Jackson, tenho passado algumas vezes por aqui trazendo algumas reflexões para que a gente possa estar contribuindo com o debate sobre temas transversais. Hoje eu resolvi trazer aqui uma reflexão pessoal, mas que eu acredito que sirva e seja necessário para toda a coletividade. Eu gostaria muito de falar com vocês hoje sobre a necessidade de refletir sobre a santificação da esquerda brasileira. Eu não quero criminalizar a esquerda, porque eu faço parte dessa esquerda. Então, eu gostaria de trazer uma análise pessoal mesmo para contribuir com o debate, tratando sobre essa santificação a partir de mim mesmo. Tá? Como sou da esquerda, quem quiser tomar essa reflexão para concordar ou discordar também, acredito que o caminho é esse. Eu acho que o que é necessário hoje, gente, e o que importa de fato, é que a gente compreenda que nesse momento nenhuma santidade é construída a partir de um nada. Há sempre um ponto de iniciação e de ligação com outros pontos que formulam na senda de nossa história a possibilidade de santificação. A essa santidade eu dedicarei minhas palavras agora, porque é essa santidade que ingenuamente vislumbramos para nutrir uma consciência tranquila e dormir muito bem ao terminar a noite. Santidade, gente, por vezes é sinônimo de pureza e inocência. Quando transformada em adjetivação, nenhum ser que caminha sobre a terra passa a ter mesmo direito de utilizá-la para além daquele que acredita veementemente carregar em suas costas o peso da inocência plena, da virtude, de se fazer sempre certo. Eu digo isso porque é necessário que a gente compreenda na praticidade do dia a dia como nós transformamos essa santificação nas nossas pautas de luta, sobretudo no campo da esquerda. Tá certo? E aí eu trago uma análise, uma reflexão de fato sobre mim, porque essa análise eu fiz sobre mim, mas eu acredito que ela sirva não somente para o individual, mas para o coletivo também. Tá certo? Quando eu iniciei meu caminho, né, ainda pelo chão da casa de meus pais, lá eu imaginei estar sempre certo. As certezas partiam de mim como se tudo que eu pensava, tudo que eu queria, tudo que eu imaginava era a concretude de tudo que era de fato o correto, né? Uma moto passando, tá ótimo. Um ser único e, portanto, detentor de minhas verdades, de minhas certezas, de minhas querências. Como todo ponto de vista, né, é um ponto de um olhar limitado, não me vinha na cabeça que naquele chão havia passado outras verdades, outras certezas e outras querências também. Assim como passariam outras tantas, claro. A questão é que eu errei muito, muito mesmo. Eu errei como filho, errei como irmão, errei como amigo, errei como ser humano. Eu errei quando eu não compreendi, mesmo sem cobranças ou rebeldia, que minha realidade socioeconômica cultural adivinha de uma estrutura social extremamente excludente e que de lá adivinham também meus irmãos, meus pais, meus avós e meus ancestrais. Eu errei muito quando imaginei que chegar ao topo era para a classe trabalhadora e que, por se fazer na concretude do papel, na prática a sociedade iria dar a mim aquilo que era meu por direito, que era dos meus irmãos, que era dos meus pais, que eram dos meus ancestrais. Eu errei e vi a moto novamente, tá ótimo. Pausa. Eu errei quando vi as coisas externas a partir de um único ângulo e caminhei por uma única aresta, a minha. Não observei as outras verdades que existiam paralelas às minhas. Todos esses erros, influenciados por uma gama de fatores que a estrutura canaliza ao nosso eu, me fez absorver e moldar minha subjetividade. Até ser o que sou hoje, né? E moldarei até tornar-se outra pessoa no amanhã. Isso faz parte. Talvez, inclusive, tudo que eu penso ser verdade
está muito claro hoje, para mim amanhã não seja mais. Eu acho que o que importa de fato é o respeito ao diferente, desde que esse diferente não ameace em vida e em morte a nossa existência. Ocorre que a própria capacidade de rever arestas e transformar pensamentos, assim como formas de ver não somente o outro sujeito, mas tudo aquilo que compõe a imensidão desse universo, é consequência de uma série de fatores que o próprio caminhar a mim debruçou-lhe e influenciou-me a pensar da maneira que eu pensava. E me fez hoje refletir sobre isso. A busca por essa santidade eleva-se quando se encontra fundamentação em bases que até então acreditamos ser sólidas demais para ser remodeladas. Em meu caso, eu iniciei o processo, pautando minhas incertezas, minhas incoerências, as minhas próprias injustiças pessoais, em primeiro ambiente a mim apresentado na igreja. Se na família não encontrava algumas respostas ou explicações necessárias, precisava eu de fórmulas prontas e adequar-me em algum ambiente que justificasse minhas injustiças e minhas imperfeições. Eu vejo muito isso na esquerda. Precisa ambientalizar justificativas para as suas ações injustificáveis. E não quero criminalizar a esquerda, não. Quero trazer uma reflexão de fato para que a gente comece a observar que as verdades e as certezas dos outros merecem ser respeitadas. E não estou falando nem de uma dualidade, de uma paralela a uma questão ideológica da esquerda com direita, com extrema direita. Não, estou falando dentro da própria esquerda. É preciso que dentro da própria esquerda a gente compreenda que existem pessoas com suas singularidades, particularidades, que têm suas verdades, suas certezas e que elas precisam ser respeitadas também. Não podemos nós acreditar que nossas verdades são absolutas e que a partir desse momento todos aqueles que não concordam com nós agora estão do lado de lá. Não é assim que funciona. Não é outra moto. Mas vamos conseguir. Enfim. Lá, na igreja eu errei. Errei muito e feio. E reconhecer esse erro, sobretudo por se tratar de um espaço que a mim não pertencia, em alguma tarde ensolarada, eu dei as costas e saí de lá, Observei o sol poente e jamais retornei. Foi uma vírgula naquele momento substituído por um ponto final. De fato, ninguém se aparta de uma vivência e de uma experiência por completo, pois não temos a capacidade de apartar das vivências e experiências do passado, mas foram experiências e vivências que não vejo hoje formas ou necessidade de intercruzar novamente. Volto a repetir, talvez amanhã eu diga que não é isso, que minhas certezas e minhas verdades mudaram, que na verdade hoje eu estou errado e amanhã pode ser que eu esteja certo. Estamos pautando verdades e certezas extremamente líquidas. Elas mudam constantemente. Entende? Eu não vejo que a esquerda tenha muito essa compreensão, apesar de a ideologia ela seja embasada em questões conceituais, históricas, uma construção histórica, cultural, mas eu acredito que tudo é possível de mudança, por isso que inclusive hoje estou aqui refletindo. Bem, passei pela igreja, e aí eu perpasso para outro espaço de poder, que é a escola. Olha, como sempre somos moldados a pensar, estarmos certos, pensar um homem negro LGBT entre as paredes de uma escola, não como estudante, mas como um professor, era incabível até meados das décadas passadas, mesmo após a independência do Brasil, com a formulação da nova Constituição brasileira, no século XIX, lá pela década de 20, na qual tornava a educação primária gratuita a todo cidadão, não tivemos sequer o direito aos estudos iniciais. E
Eu não preciso dizer que no século XIX, ó, uma criança gritando agora, mas vai dar certo. Eu não preciso dizer que no século XIX, mesmo livres, não éramos considerados cidadãos, né? Ora, olha, se a gente fosse imaginar que isso era uma verdade absoluta, hoje nós continuaríamos sem sermos considerados cidadãos. Ó. Mas essa estrutura que me refiro, vocês sabem bem, quando transcrevo aqui minhas palavras e meus pensamentos, né? É uma estrutura extremamente perversa, mas existente e real. Bem, é fato histórico comprovado cientificamente, então é uma verdade, uma morte novamente. Tá difícil. Mas é uma verdade que a ciência depois continue aí estudando para ver se surgem novas verdades, né? Que contradizem a essas, enfim. O certo é que eu errei bastante e talvez tenha percebido isso um pouco tarde, né? Mas serviu para correção a posteriori. Talvez essas palavras, né, hoje aqui seja recoberto de muitas cobranças a mim mesmo, e eu sei bem disso. A teia estrutural que me cerca e me amordaça, né, exige de mim muito isso. Mas sigamos e iremos compreender. Pois bem, na prática pedagógica, né, do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, por vezes cobrei demasiadamente dos meus alunos, né, os estudantes, para além daquilo que eles poderiam me entregar. Ou não, vindo eu de uma realidade externa muito parecida com a deles, né, e mesmo estando nessa condição de professor, me senti em êxtase, porque em várias vezes, em vários momentos, eu parecia não avançar tanto com eles. Engraçado. Nesse momento, aparentemente, me sinto dessa mesma forma. Não consigo avançar tanto. Talvez tenha me sentido inútil a maior parte de minha vida, e agora que chego aos 30, quase 30, 29 já, viu, gente? Já tendo escrito, rasgado diversas vezes algumas reflexões, é que hoje me cobro de várias formas a materialização de minhas palavras para uma reflexão e transformação subjetiva, mas também coletiva dessa sociedade. O fato é que toda essa reflexão que eu faço referente a mim mesmo, a gente pode transfazer, né, transcrever, refazer, não sei, com essa própria esquerda. A esquerda tem essa dificuldade muito grande, porque dentro desse campo, a qual eu faço parte, inclusive, as pessoas, mas também os políticos, né, os partidos, eles não sabem diferenciar essas verdades. Claro que suas ideologias, seus dogmas, enfim, elas têm para si como se fossem verdades absolutas, mas eu acredito que tem de haver um respeito e até um diálogo com o diferente, entende? Essa necessidade de santificar-se, achar que está sempre certo, e tudo aquilo que não pensa, tudo aquilo e todo aquele que não pensa igual a mim está do outro lado, estando do outro lado está muito distante de mim, é extremamente errado, penso eu, sabe? E muito perigoso, inclusive. Muito perigoso porque fragmenta uma luta de ideologias que se aproximam na luta pelos direitos humanos, na luta pela igualdade social, contra a fome, contra a miséria. Quando a gente coloca nossas verdades na frente das dos outros, e a partir desse momento a gente começa a desqualificar o diferente, mesmo estando no nosso campo ideológico, desqualificar, diminuir, marginalizar essas diferenças ideológicas, a gente entra num campo muito difícil e perigoso. Por isso, gente, que essa reflexão sirva não somente como uma reflexão individual e particular minha, mas que ela seja a abertura de um parêntese para reflexões a posteriori. Que vocês concordem comigo ou discordem de mim, vou respeitar do mesmo jeito. Na verdade, o que eu quero aqui é iniciar um debate, e que esse debate seja qualitativo. Que cada um faça as suas reflexões. A minha é essa.
E não é uma verdade absoluta, pode ser que amanhã eu esteja pensando totalmente diferente, mas que a necessidade do debate junto ao respeito com o diferente, ela é primordial. E a esquerda precisa entender isso. Os militantes da esquerda precisam entender isso. Não só na teoria, mas na prática do dia a dia. Porque é fácil você dizer, camaradas, companheiros, venham aqui, estamos juntos. Mas quando está na frente ou ao lado, enquanto quando está por trás, não serve. Não serve. É errado. Traça-se uma linha tênue que joga o companheiro e o camarada para o outro lado. Talvez não estejamos prontos para essa discussão, mas eu a trago e com muita tranquilidade e paciência para que possamos refletir. A esquerda, um beija-flor, que lindo. A esquerda precisa refletir. Precisa parar a militância para refletir sobre essa militância, sobre o que pensa, sobre o que defende, sobre quem está do nosso lado. Ora, um comunista falando disso mesmo, mas um comunista, um petista, um esquerdista, um ser humano refletindo sobre pontos primordiais para a nossa história, sobretudo para a realidade que não somente o Brasil, a América Latina está passando, mas o mundo inteiro, numa transformação socioeconômica, cultural, de uma relação onde o Ocidente e o Oriente está em atrito direto. É preciso refletirmos e trazermos à baila novas discussões, que nem todos estão preparados para isso, mas eu a trago. Com coragem, com paciência e muita calmaria. Vamos refletir, gente. É necessário.